Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Item 1, caracteres da perfeição. E trecho de Mateus capítulo 5, versículos 44 a 48. Amai os vossos inimigos, fazei aí o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Comentário dos Espíritos. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a tomada ao pé aí, a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornasse-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhe disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais se aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ele implica a prática de todas as outras virtudes. E esse evangelho é muito interessante, principalmente a nós é muito caro, e parece assim uma rima. De uns anos para cá, nós estamos trabalhando junto com a questão do evangelho, pensando na reforma íntima. Nós estamos trabalhando também os 12 passos da programação que começou com Alcoólicos Anônimos. Já devem ter visto a gente falar desses passos, que é uma programação que ela começou nos anos 30 para 40, quando Bill e Bob, dois membros
de algo que ainda não existia, né? Pode-se dizer assim, mas que Deus queria encontrá-los, né? Um era Bill, um advogado fracassado em razão, principalmente, do alcoolismo. E o outro era um médico também fracassado, desmoralizado em razão do alcoolismo, chamado Bob. E Bill, por tanto passar por problema com álcool, já tinha tido várias internações, e o Bill, em uma das internações, ele conheceu um grupo de evangélicos que eram de Oxford. E esses oxfordianos, eles tratavam várias adicções, inclusive o alcoolismo, usando 4 passos de uma programação. E inspirados nesse evangelho, sede perfeitos. Nós não sabemos ao certo, estatisticamente, quais eram os resultados dos oxfordianos. Mas aquilo se aplicou ao Bill. Era um método de partilha, você falar sobre tudo que estava acontecendo com você devido àquela sua adicção, seu vício. Só que ele ficava muito dependente daquilo, e ele viajando, voltou a trabalhar, saindo da última internação, da última que ele tinha passado. E aí, à noite, bateu uma fissura nele, desesperado para tomar uma. E até hoje, né, é muito fácil, para quem quer beber, a droga lícita é o álcool. Então, Bill estava desesperado para tomar uma, e lembrou da programação que ele tinha. Quando ele tivesse no pico para fazer isso, ele tinha que falar com alguém que tivesse uma condição similar. Ele tinha que falar com outro alcoólatra. Só ia dar certo se ele falasse de bebida, a vontade que ele tinha de beber, os problemas dele com bebida, para outro. Aí naquele tempo tinha a lista telefônica, né? Ele puxou a lista, aí ligou para a igreja. Na igreja, rapaz, aqui nós não temos ninguém da igreja mesmo que tem problema com bebida, não. Rapaz, eu preciso falar com alguém urgentemente. Como era uma cidadezinha pequena, acho que é Akron, nos Estados Unidos, ele disse, mas tem um médico aqui, ó, o médico já era conhecido, que ele é, como quem diz, né, papudinho. Todo mundo sabe que para ele começar a trabalhar de manhã, ele tem que tomar uma, porque ele fica todo se tremendo, que é uma doença que ele conhece hoje como delírio tremens, né? O cara, rapaz, minha mão fica moa, ele toma uma mão, equilíbrio. Isso é resultado da adicção e da abstinência. Quanto mais longe fica o tempo dele de tomar uma, mais o corpo fica reagindo, sabe? Então, só tem um bêbado aqui, é o Dr. Bob, o médico da cidade, filho dos juízes, o pessoal eminente da cidade, era totalmente desmoralizado por causa do álcool. Aí o Bill, rapaz, é o jeito, liga, me dá o telefone desse Dr. Bob. Ele ligou para a casa do Dr. Bob, disse que o Dr. Bob estava capotado de porra embaixo da mesa. Mas ele insistiu até que o Dr. Bob atendeu ao Bill. Aí começou a conversar, e aí foi passando a vontade do Bob de beber e a vontade do Bill, e resolveu marcar de se encontrar, e o Bill traçou uma amizade com o Dr. Bob. E quando todo dia ele sentava para conversar sobre o vício no álcool, e todo dia era um dia a mais sem beber. Então, numa dessas, o Bill achou que
havia uma diferença muito grande entre o que estava sendo proposto pelos evangelhos, com 4 passos, o pessoal lá de Oxford, e o que ele achava que ia funcionar. Por isso que eu disse que a gente não sabe exatamente as estatísticas de resultado que os oxfordianos tinham, mas sabe-se que milhões de pessoas nesses 80 e poucos anos estão em recuperação por causa da programação de Alcoólicos Anônimos, né? Que hoje é utilizada em mais de 400 irmandades. Tem adictos a jogos anônimos, fumantes compulsivos anônimos, comedores compulsivos, neuróticos, codependentes, tem tudo aplicado, pedindo hoje, né, permissão para usar os 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Então, nesse momento, foi um momento de quebra de paradigma. O que de melhor o Bill tinha visto para ajudá-lo era esse método de conversar com o outro no mesmo sentido, esse com 4 passos, mas ele via que faltava alguma coisa, e ele não entendia, porque era mais conversando e conversando, ele entendeu que um dos maiores problemas que ele achava para conseguir a recuperação dessas doenças do ego, né, que é o que diz lá no livro azul do Alcoólicos Anônimos, diz isso, né? Alcoólicos Anônimos não é contra o álcool e não é contra quem bebe. Alcoólicos Anônimos é contra o egoísmo e o egocentrismo. É isso aí. Então o Bill olhou e disse: eu acho que o problema é esse. Os evangelhos de Oxford estão partindo de uma premissa desse evangelho de Mateus, capítulo 5. Sede perfeita. Ele disse: eu não tenho nem perigo um alcoólatra da minha marca. Bill pensou, com toda loucura que eu fiz e que eu ainda penso, trabalhar em cima de perfeição, porque para mim é inalcançável. E como um alcoólatra é egoísta e egocêntrico, é orgulhoso, é inteligente, mas doente da adicção ao álcool, esse cara não vai entrar numa coisa que é para ser perfeito, porque na cabeça dele é impossível. Então ele disse: o alcoólatra, ele é tão materialista de uma maneira que ele só vai pegar o negócio se ele tiver um passo a passo que ele possa fazer, entendeu? Se ele não puder fazer, se for uma coisa inatingível, ele não vai fazer. Então ele já tem a compreensão de que nem foi, nem é, e não consegue se imaginar nessa vida perfeito. Ele vê logo. Então Bill disse: não vamos trabalhar o Evangelho, Mateus capítulo 5. Não vamos trabalhar em Alcoólicos Anônimos o sede perfeito. Nós vamos trabalhar estamos em aperfeiçoamento. Nós nunca vamos ficar perfeitos. Ele disse: um alcoólatra, o egoísmo é tão alto, o drogadicto, quem está no vício, que se ele achar, que é o que eles viram com muitas recaídas, que era perfeito, então ele achava que tudo que desgraçava a vida dele era beber. Aí quando ele deixava de beber, ele ficava aquele cara querendo mostrar para todo mundo que ele era perfeito, o bonzão, contra todo mundo que bebia. Aí ele recaía, porque a doença não era o álcool apenas, a doença era o egoísmo, era o egocentrismo. Então é interessante, né, que aí eles criaram uma programação de 12 passos, aumentou de 4 passos para 12, partindo do pressuposto de que não dava para trabalhar o sede perfeito, mas dava para trabalhar o estou em aperfeiçoamento. Então é por isso que a programação é a cada 24 horas. Ele diz: olha, eu estou limpo só por hoje. O narcótico não diz. O alcoólatra diz: olha, eu já estou há 3 anos, ninguém conta prazo, mas eu estou 3 anos sem beber porque só por hoje. É por isso que o lema é só por hoje, que é por 24 horas. Ele disse: o alcoólatra, o cara que tem um vício muito grande, qualquer desses que a gente colocou, e quem é que não tem vício, né?
Por isso que a programação é aplicada para praticamente tudo. Ele não dá para esse negócio de ser tudo. Não, ele consegue ir fazendo devagar. Devagar e sempre. É um dia sem, uma hora sem, uma manhã sem, uma tarde sem. E ele vai até que ele diga, passei 40 anos sem. Ou seja, eles criaram uma programação de 24 horas em que o centro dela é cumprir uma programação executável e que é a cada 24 horas, ou seja, ele vai passar o resto da vida nunca dizendo que está curado, porque a doença não tem cura. Ele vai entender que não tem cura. Ele vai passar todo dia vigiando e orando 24 horas por dia. Só por hoje, com isso ele não faz. Aí amanhã, se não fizer, bom, aí amanhã ele vai dizer, só por hoje eu não fiz. E assim criou-se uma programação de anônimos. Por que é anônimo, Renato? Porque exatamente, quando o cara bebe, que ele deixa de beber, como o problema não é a bebida mesmo, o problema é o egoísmo, o egocentrismo, ele começa a querer se divulgar como santo. É o pé da recaída, né? Ou ele começa a divulgar que é de uma coisa maior, que é a própria irmandade. Ele recai também. Então é uma programação bem interessante. Está vendo como bateu com o Evangelho? O Evangelho diz que Jesus falou sede perfeitos. Quando os espíritos foram comentar, disseram, Jesus falou sede perfeitos, porque para aquelas pessoas elas não entenderam de outra forma. Mas para nós, ele só não usou aqui a palavra literalmente aperfeiçoamento, mas cá ele é melhor. Ele diz, nós vamos caminhando para isso, que o Evangelho está dizendo. Não há essa pretensão da gente ser perfeito igual a Deus, porque o ego nosso, o egoísmo, o egocentrismo vai fazer com que a gente ache que vai ficar igual a Deus, e sendo igual a gente é Deus. E disso vai querer continuar neurótico, né? Porque o neurótico é esse, tem problema com a emoção, porque ele disputa com Deus. Neurótico disputa com Deus. Quem não é neurótico? É diferente do psicótico, né? Neurótico é problema com a emoção, e o psicótico ele não tem controle nenhum. O neurótico ainda tem problema, ele tem controle. Se ele entrar na programação, ele tem controle. Então, o neurótico, que também segue os 12 passos de AA, a diferença de um para outro só muda o primeiro passo. Se você chegar lá no AA, é assim. Tem que sair da negação e dizer, reconheço a minha impotência frente ao álcool e que a minha vida ficou ingovernável. Primeiro passo de Alcoólicos Anônimos. Se você for para Neuróticos Anônimos, é assim, reconheço a minha impotência frente às emoções e que a minha vida ficou ingovernável. E assim vai. Ele vai aumentando. Comedores compulsivos, reconheço a minha impotência frente à comida e que a minha vida ficou ingovernável. Aí a pessoa pensa assim, poxa, mas um alcoólatra não pode mais beber, um comedor compulsivo pode mais comer não? Claro que pode, porque o problema é que ele emotiza, ele come as emoções. Ele vai aprender a não emotizar, ele vai aprender a comer o que é para comer no tempo de comer, na hora de comer, e vai entender quando ele está comendo a mais ou deixando de comer, porque ele está querendo fugir de um problema, ele emotizou. Então, quando ele percebe isso, ele vai se afastar da comida? Não. Ele vai estabelecer uma relação saudável com a alimentação, mas vai se afastar de emotizar a comida. É um aperfeiçoamento diário. O neurótico, como é que ele vai se afastar das emoções? Ele não pode se afastar das emoções. Quem é que se afasta das emoções? Ele entende que ele não pode perder o controle emocional, então ele fica afastado do descontrole. É por isso que na programação de estar em aperfeiçoamento, ao invés de trabalhar a perfeição, ele vai dizer logo, desde os Alcoólicos Anônimos, evite controvérsia. Evite controvérsia. Rapaz, eu chego ali, aquele meu filho já vem bater tela comigo, eu parto para cima, parto para lá, parto para cá. Você reconhece que não tem governabilidade sobre as suas emoções, que você tem problema com as emoções, que você é um neurótico, mas está em recuperação? Reconheço.
Então, meu filho, não entra na dele. Mas quando ele chegar e vier dizer as coisas, você sai, você se cala e depois arranja outro jeito de resolver, mas não entra mais em confronto. Renato, eu não gosto mais, eu torço um time, mas no dia que o time, sabe, tá naquela, perde, ganha campeonato, eu fico todinho. Disse, abandone, não vá, não escute. É uma controvérsia para você. Não entre, é uma coisa que você pode dispensar. Não vá. Ao aperfeiçoamento, ao vigiar e orar é muito praticável. Renato, acredita que eu sou aquela mulher tranquila, todo mundo me vê bem em tudo. Mas quando chega lá em casa, cara, com as minhas irmãs, com a minha mãe, a gente tem uns problemas desde de infância e começam em determinadas... Elas falam certas coisas e eu não sei ficar calado, né? Pois é, você vai ter que aprender. Então eu não vou mais andar com a minha mãe e minhas irmãs. Faça o possível para não é reatar, é restaurar esse relacionamento. Agora, na hora, você vai lá, na hora que começar a coisa que você sabe que você vai perder o controle, o que você faz? Ô pessoal, tem um compromisso ali, ó, e sai. Por quê? Porque você que tem que saber que não pode entrar em controvérsia, não pode. Não pode. Tá vendo? É uma programação de aperfeiçoamento constante, contínuo. Eu te lembro que eu tinha uma colega que ela disse que ela tinha problema de audição e era impressionante. Ela chegava em casa e ela tinha uma disputa muito grande com as irmãs com ela. As irmãs reclamavam porque ela não casou e teve filho. E ela reclamava que as irmãs não estudaram e ela era a única formada da família. Eu sei que quando começava a falar essas coisas, aí pronto, começava o arranca rápido dentro de casa. E aí ela se descompensava, às vezes saía dos tapas lá, ou esculhambando umas às outras. Era certo. E não tinha uma vez que elas se encontrassem que não começava bem e acabava desse jeito. E no final todo mundo chorando, um bocado de tempo intrigado aí para voltar. Aí ela disse, ora, aí fugia pela comida, ganhou um peso imenso, comia as emoções. Aí na programação de comedores compulsivos anônimos, ela viu, ela não podia entrar em certas controvérsias. Ela tinha paciência com todo mundo, mas com essas irmãs era uma coisa não resolvida. Se ela entrasse numa sala com um pedaço, aquilo começava. E na programação ela tinha que, como sabia da impotência, ela viu que ela tinha que vigiar e orar com relação a isso. Ela não podia entrar em controvérsia. Então ela disse que não conseguia de jeito nenhum. Ela falava, ela não sabia. Ela alfinetava e ela não sabia dar continuidade. Aí ela, como ela tinha problema de audição, ela disse, só tem uma solução, Renato, que é, deixa comigo. Aí ela disse que quando as irmãs começavam tudo bem, achando graça, tomando café, aí quando entravam aqueles assuntos, ela já via que dali era uma alfinetada para ela voltar, sabe? E ela viu que ela não ia ter condição de não voltar, porque ela ia responder à altura. As mesmas besteiras, sabe, por exemplo, essa conversa, ai, mas tu tem filho, ai, mas tu não casou, ai, mas tu não sei o que, ai, mas tu não é formado, ai, mas tu é lisa, ai, mas tu é não sei o que, pronto. Mesma coisa toda a vida. Aí ela disse que quando tinha a primeira alfinetada, pronto, todo mundo é como pólvora com algo, com fogo, né? Jogou o fogo, queima. Aí ela disse que aprendeu, ela disse, olha, é mesmo, Renato, porque dentro da programação tem isso, viva e deixe viver, tem os 7 lemas, né? De Alcoólicos Anônimos, 7 lemas de Neuróticos Anônimos, um deles é viva e deixe viver. Ela disse, eu não posso fazer nada por elas não estão em recuperação, elas não estão em aperfeiçoamento, mas eu estou. Então, quando a irmã dela deu a primeira alfinetada, ela foi bem direitinho, se ajeitando no cabelo, aí desligou o aparelho. Aí ficou sem ouvir nada. Aí disse que ficava a irmã dela, blá 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 blá, lá vendo que ela estava brigando, e ela com a cara bem séria, só confirmando. Ela não estava ouvindo nada. Aí quando a irmã dela fazia essa expressão como quem está perguntando, alguma coisa que já terminou e tudo, ela não respondeu nada, a pessoa fica entifando, né? Aí ela vinha devagarzinho, ligava o aparelho e tudo, aí pronto.
Aí disse: Renato, nós não brigamos mais. Eu sei que eu não consigo ouvir desaforo delas, mas ao mesmo tempo eu não quero me intrigar com as minhas irmãs nem com a minha mãe. Mas eu já cansei de estar acabando comigo emocionalmente e com o meu corpo, porque eu como as minhas emoções. Então, eu sei que a ideia é evitar, se eu não tenho que evitar controvérsia, eu tenho que evitar pessoas, ambientes e situações. Mas eu não quero evitar minha mãe nem minhas irmãs. Aí, Renato, diz aí que eu comecei a desligar o aparelho e nós não brigamos mais. Eu já sei como é quando começa. Ela vem, eu desligo o aparelho. Eu consegui evitar sem evitar. Eu mantenho a presença da minha mãe e das minhas irmãs, mas evito escutar besteira, já que eu sei que eu não tenho muita condição de aguentar. E outras vezes, Renato, aí eu já vou aprendendo. Quando começa, peraí que eu vou aqui no banheiro, o telefone tocou, volto já. Aí eu já dou um tempo a mais, vou pro banheiro, vou num canto, só para o negócio esfriar. É mesmo, evite controvérsia. Vive e deixe viver. Você não pode fazer por ela, você pode fazer por você. Vai devagar. Evite pessoas, ambientes e situações. Ela não queria evitar as pessoas, não queria evitar o ambiente, mas ela conseguiu evitar as situações. E disse que já está com um tempão sem estar brigando. É difícil para nós, quando estamos em recaída emocional, aguentar desaforo. É difícil. Por isso que a gente tem que andar bem. Eles recomendam nesse momento de aprendizado, de aperfeiçoamento e não de perfeição. Não ande com fome. É andar comendo direto. Quem anda comendo direto é porque está comendo as emoções. O certo é a gente come e fica saciado. Aí você come nas horas de comer. Não ande com sede. Eu estou com sono. Veja os horários de dormir. Se você está com os hormônios tudo direitinho, durma no tempo certo, acorda no tempo certo. Se você não estiver muito bem para ir para certos lugares, não vá. Como eles recomendam, evite pessoas, ambientes e situações. Se você não estiver bem, não vá. Então é muito interessante, sabe? Porque é altamente praticável. Começa no primeiro passo, só da pessoa sair da negação e assumir que a vida está ingovernável por determinado tipo de vício que a pessoa tem. Lógico que tudo isso é questão do ego, mas o vício é uma coisa que você já pode ir afastando. Aí, nesse caminho de aperfeiçoamento, eles foram para os outros passos. Segundo passo, reconheça a existência de um poder superior a mim mesmo. Deus, na forma que eu o concebo. Terceiro passo, entrego minha vida e minhas vontades nas mãos de Deus. Quarto passo, faço um inventário moral sobre tudo que esse meu vício já me causou. Quinto passo, reconheça a natureza exata das minhas imperfeições para mim, para Deus e para outra pessoa. Por isso que eles têm reuniões. Mas é um aperfeiçoamento. Vai trabalhar sexto, sétimo, a questão da reparação, do perdão. O 11º passo, meditação e oração. E o 12º passo, levar a mensagem adiante. Tão interessante que eu estava falando isso na casa de Miramês, que eu falo lá, comento o evangelho nas quintas-feiras, e várias pessoas vieram para mim atrás das apostilas, dos materiais de Anônimos. Um monte de gente. Aí eu disse, olha, se for para Alcoólicos Anônimos, no próprio grupo, tem muitos grupos, você entra no site Alcoólicos Anônimos, tem lá, acha um grupo, aí tem os grupos, os dias, tudo é organizado demais, porque são grandes, é no mundo inteiro. For comedores compulsivos, mesma coisa, entra no site, aí lá pede a literatura, pede tudo.
Se for no neurótico, aqui tem até grupo, mas entra no site. Diz, Renato, mas essas emocionais, que são irmandades menores. Aí eu disse, essas aí eu tenho, as apostilas, se quiser eu passo para vocês. Aí separaram uma moça lá do centro. Eu passei as apostilas para ela em PDF. E o pessoal, ela disse, todo procurando, ela só vai mandar as apostilas para o povo. Quais eram as apostilas que eu mandei? Tudo seguindo o caminho, não da perfeição, mas do aperfeiçoamento. Aplicando os 12 passos. Quais foram as irmandades que eu mandei a apostila? Procrastinadores anônimos, buscadores de autoestima anônimos, adictos a romance. A pessoa fica romanceando, né, quer que as coisas sejam como ela quer. E alguns chamam adictos ao amor, entre aspas, né? Mandei raivosos anônimos. Só, sabe, cada coisa que a gente vai olhando, as pessoas se interessaram. Material gratuito. Renato, você recomenda para eu olhar? Porque assim, dizem que todo alcoólatra é neurótico. Mas nem todo neurótico é alcoólatra. E o neurótico é quem tem problema com emoção. E essas aí são tudo filho dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Aí eles foram, Renato, e para quê? Por que todo mundo não só se trata lá no AA, se ele é originário? Porque o AA, se ele for trabalhar com tudo, acaba não trabalhando com nada. Então ele foca nas partilhas de álcool. Pessoas que se curaram, não, que entraram em recuperação em Alcoólicos Anônimos, pediram emprestado 12 passos e criaram o neurótico, criaram o narcótico, criaram o codependente. Porque para ter um canto que você vai encontrar uma pessoa que reconhece a mesma dificuldade que você tem. Então, no neurótico só fala de emoção. No buscador de autoestima, vai falar basicamente de partilha de pessoa que tem problema de baixa autoestima. Adicta a romance, a pessoa vai falar disso. É como eles pegam lá nas pessoas que convivem com o alcoólatra. Por exemplo, o Alanon usa os 12 passos para o familiar, alguém que convive e vai conversar com outros que convivem. Como é que eles se saem? Partilhando experiências, forças e esperanças juntos. É um caminho de aperfeiçoamento. Renato, por que as salas hoje não são cheias, as salas desses anônimos, Renato? Porque o primeiro passo é o mais difícil, é a pessoa sair da negação. O alcoólatra, os próprios alcoólicos anônimos, quando começaram, o Bill e o Bob não acharam alcoólicos anônimos bem no começo, não. Eles já acharam quando o álcool já tinha desmoralizado eles, só faltava morrer. Que a doença é incurável, progressiva, irreversível, de efeitos fatais, mas que antes de matar, ela desmoraliza. Quem vai ensinar é o fundo do poço. Uma hora, aquele que era advogado do álcool, ele vai e começa a ser mais agressivo, bate em mulher, bate em filho, é grosseiro, parece que está até furtando para beber. E uma hora ele não aguenta, porque são 3 Cs, né? Clínica, cadeia ou cemitério. Ele não aguenta. Lá é faz certo que dá certo, faz errado que dá errado. Quantos companheiros que eu vi, advogados do álcool, e que hoje, estou lembrando aqui de alguns que, bem magrinho, o bucho bem grandão, cirrose. Outro que eu estou lembrando aqui, todos que eu estou lembrando, espero que os bons espíritos também façam trabalhos por ele. Outro que eu estou lembrando, amigo, próximo, guardava
um estacionamento, chegaram lá um dia e encontraram ele morto, todo derramando sangue, porque o fígado estoura dentro da pessoa, sai sangue por todo lado, vira água. Outro que eu estou lembrando que está indireto, fazer infusão, tirar a água do fígado. E é assim, não é? Você está bebendo de boa, quando você vê, já está doente. Outro que eu estou lembrando aqui, que o cara era alto executivo de laboratório, vivia uma vida fantástica, perdeu emprego de laboratório, perdeu mulher, perdeu filho. A doença é assim. Quando o cara pensa que já venceu na vida, cai numa dessa. Aí foi fazer transplante de fígado, foi internado à força, já pelos irmãos, porque a mulher não queria mais, os filhos não queriam ver. Saiu da internação, depois que o fígado, né, transplantado, estava trocado, teve saudade de andar lá na Gentilândia, recaiu, não vigiou e orou, não evitou pessoas, ambientes, situações, não fez certo, não deu certo. Aí estava lá, como é que pode você transplantar? Pode. Saída, voltou para a programação. Pensou, dependentes de amor e sexo, né, o DASA. Quanta gente com desvirtuamento sexual, vez por outra você vê, olha, médico conhecido, rico, multimilionário, cometendo estupros, né, assim, preso, perdendo as coisas, doente. Não, mas é besteira, ninguém está vendo não, eu me garanto. É a marca de quem precisa dessa programação, todos eles. É porque estão na ativa, porque não dão o primeiro passo, ou seja, sai da negação. Não sai, o cara é de boa. Eu não conheço nenhum cara que começou a usar droga, ou a beber, ingerir bebida alcoólica, ou praticar desvirtuamentos sexuais. Não conheço nenhum que ele não ache que com ele é diferente. E é difícil, você vê o cara drogadicto aí, sem os dentes, igual um animal, os pés sujos, às vezes as pernas tudo quebradas, e ainda demora para ele enxergar que ele não domina mais a vida dele. E às vezes não dá tempo, porque quando a gente já vê gritando no meio da rua, já pirou totalmente, desesperado para usar. Tem sorte quem escuta e vai, aquela história, né? Feliz daqueles que não viram e creram. Porque o alcoólatra na ativa, que ele não está no meio da rua, que ele não está caindo em pedaço, o cara que está usando droga agora, que ele ainda não está caindo os dentes, que ele não está roubando ainda, ele acha que ele tem que pagar para ver, ele acha que não vai acontecer com ele, mas meu filho, todos os que estão aí acham a mesma coisa. Por isso que é uma doença do ego, o cara nenhum acha. Quando ele vê um cara na engorda, ele não acha que ele é aquele, meu filho, esse aí é você amanhã, qual a diferença dele para mim? Ele deu continuidade, eu por hoje estou parado, se eu continuar eu vou também, é claro. Rapaz, quando a gente vê essa questão do vigiar e orar, e uma programação de não ser de perfeito, mas de aperfeiçoamento diário, eu cheguei para outro dia ali, conheci, andava os gritos, doido, esculhambando, sendo grosseiro com as mulheres, completamente embriagado. Passou 11 anos sem beber. Reatou com a mulher, reatou com os filhos, montou um negocinho. A mulher trabalhando com ele, fazia uns cálculos nas coisas, e ele
vendendo bebida, negócio meio difícil, ele estava há 11 anos vendendo bebida, lanche, um pontinho, rapaz, aquele homem doido que não tinha mais nome, porque a primeira coisa que você vai perder com o tempo é o nome, é apelido. É bêbado, é o papudinho, é isso. Perde referência. Antes de matar, desmoraliza. Aí ele achou-se que estava bem. 11 anos sem beber, ele não entendeu que não é uma programação de perfeição, é uma programação de aperfeiçoamento. Não tem cura. Você tem que cuidar de si todo dia e ter uma nova maneira de viver. E vai ser muito melhor. Escute os outros, você vai ver. Mas você não sabe viver sem o mal, sem seu vício de preferência. 11 anos. Coisa mais linda. Sabe o que é uma coisa linda? Você vê uma pessoa que era totalmente desmoralizada, reatar com a família, reconquistar a confiança dos filhos, montar um negocinho, a mulher cozinhando e ele vendendo, sabe, bonito o negócio. E eu mal andava, só via, né? Uma vez ou outra comia algum churrasquinho lá, alguma coisa. Aí passa um tempo, eu passando em frente o pontinho dele lá, fechado. Fechado. Abria 5 horas da manhã, 11 horas da noite ele estava trabalhando. O pontinho dele aberto, dia todinho, de noite. Fechado. Mas será que aconteceu alguma coisa? Olha que ele agora já tem mais de 80. Aí eu pensei, senti falta. Aí um dia passando no carro, eu vi ele lá numa engorda, conversando com os amigos do bairro. Eu pensei, olha, recaiu. Mas duvidei, né? Será que eu estou vendo certo? Será que eu estou pensando errado? Deus queira que eu esteja errado. Será que eu pensei também? Será que a esposa dele veio, foi falecer e ele não tinha quem fizesse os caldos das coisas e ele fechou? Há pouco tempo eu tive a resposta. Eu estava sentado, ele chegou. Brincando, eu digo, tá bêbado. O que você tem a ver com isso? Eu não sei o que é isso, não. Passou quantos dias sem beber? Eu me governo. Quantos tempos tu passou sem beber? 11 anos. Mas eu não tenho nada com bebida, não. Aí os outros estavam dizendo, sabia que ele já perdeu 2 bicicletas, está desmoralizado aí no meio da rua, não sei o que, capota no meio da rua. A doença é irreversível. Você para aqui, é igual apagar uma vela. Passou 11 anos, quando voltou, volta do mesmo jeito que era. Passa 50 anos sem beber, no dia que volta, um pouco dia está fazendo as mesmas coisas, parece que a velhinha foi acendida lá do mesmo campo. É progressivo e irreversível, de efeitos fatais, mas que antes de matar, desmoraliza. E eu estava falando, não era criticando não, é porque eu sei que a recaída pode existir, mas que tem recuperação, só que a pessoa tem que querer. Ele já entrou no fundo do poço de novo. Aí ele foi me contar. Não, mas sabe, eu tenho medo, tá aí, trabalhei 11 anos com bebida e nem bebi. Eu fui beber, sabe por quê? Diga aí. Tu acredita que o cara me pediu um vinho no bar? Aí eu botei o vinho. Eu peguei a tampa do vinho e vinha cheirando. Meu filho, que cresceu, ele não fala, né? Mas a gente sabe, cresceu sofrendo com os efeitos do álcool dele, me viu cheirando a tampa. E meu filho achou que eu tinha bebido. Foi logo, não veio falar comigo. Foi lá na casa da minha mulher e disse: mamãe, o papai recaiu. A mulher também, que não sabia administrar as emoções, com o homem que ela tinha, lembrando do que ela teve. Quando o filho chegou lá dizendo que ele tinha bebido, sendo que ele disse que tinha só cheirado a tampa do vinho, e o filho dele viu, ela veio logo
dizer do fim para ele. Você voltou a beber, você não sei o que, ele disse que olhou para ela e disse, só foi o quê? Aí é? Pegou o copo e vu, pronto. Já está com 2 anos no barzinho fechado e ele bebendo 24 horas por dia. Aí eu só disse, olha, quando eu li o livro de Alcoólicos Anônimos, é exato o que você está falando aí, é verdade. Você ficou com raiva da interpretação errada do seu filho e da sua mulher. Por isso, porque Alcoólicos Anônimos não é contra o álcool nem contra quem bebe, é contra o egoísmo e o egocentrismo. Certo? Amar a nós mesmos faz a gente querer ser melhor do que a gente mesmo, sem se comparar com ninguém. Isso não é egoísmo. Agora, egoísmo é quando a gente quer ser melhor do que os outros, a gente se compara. Ali, ele não aceitou, achou que a mulher e o filho estavam querendo ser mais do que ele se comparou com eles e ficou com raiva. E caiu na bebida. É problema do ego. Tá vendo? É um aperfeiçoamento constante. Mas ele achou que já estava perfeito, estava curado, meu filho. Não tem cura não. Agora, será que com 80, bebendo o dia e a noite de novo, será que ele vai ter tempo nessa encarnação de voltar a ter a vida boa que ele estava tendo? Não sei. Muitos que recaem não conseguem mais voltar. Porque recair, para quem está no processo de aperfeiçoamento, que não quer se mostrar para os outros como perfeito, faz parte. Mas o egoísmo, não deixa a pessoa voltar não. Porque ela tem vergonha. Aí diz, olha, eu era todo bom, eu vou chegar lá e dizer que eu recaí. É egoísta, egocêntrico, orgulhoso, alcoólatra. Qualquer um que tem vício. É uma das dificuldades do cara voltar. É vergonha de chegar lá e dizer, eu recaí. Já tenho sorte de ter visto gente que passou 15 anos e um dia recaiu e conseguiu voltar. Toda vez que fala do dia que recaiu, chora. Mas já conseguiu mais 15. Então, nesse evangelho sobre sede perfeitos, caracteres da perfeição, onde Mateus fala um trecho de Jesus que diz, sede perfeito como meu Pai que está no céu é perfeito, e os Espíritos vêm dizer que não é essa a interpretação, que a interpretação é aperfeiçoamento, nesse sentido de que não, é porque as pessoas não entendem naquele tempo. É no sentido de que, logicamente, que ninguém vai ser perfeito igual a Deus, questão de pessoa que começa a disputar com Deus. Imagina quem tem problema com egoísmo e egocentrismo, disputando com Deus. É isso que ele está falando. Então, essa programação de 12 passos, num caminho de aperfeiçoamento, a cada 24 horas, tentando ser melhor do que a gente mesmo, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém, é fantástico. É vigiando e orando todo dia. Todo dia. Eu vejo. Só por hoje tem 7 anos que eu não ingiro bebida alcoólica. Pode ser que mais tarde aconteça. Até agora não. Eu tenho percebido e fico olhando a dificuldade do que é lidar com isso. Por exemplo, eu estou recaído em comida. Estou recaído em comida. E estou prestando atenção. Eu não fico satisfeito. Eu não enfeito o pavão. Não. Você está comendo as emoções. E logicamente que teu corpo vai sentir.
Então todo dia eu estou aí, eu estou numa recaída de alimentação, toda hora olhando para mim, querendo. Fosse antigamente eu ia dizer, mas nós estamos no fim do ano, aí tem as férias, aí é que a gente vai comer mesmo. Não pode. Você não pode, Renato. Você tem que viver de verdade, uma vida plena de sentido, não usar nada como fuga. Se você for comer, é usar como um alimento, não comer as suas emoções. Se você for praticar ato sexual, é com uma relação saudável, não é para fugir pelo sexo. E certas coisas é melhor não ter nem perto da sua vida. Por exemplo, álcool só vai te atrapalhar, não te ajuda em nada. Então isso aí afasta totalmente. Descontrole emocional, às vezes descontrolo uma semana, vou me trabalhando, volto para o eixo. Mas é olhando toda hora, vigiando e orando, vigiando e orando, meditando todo dia. Orando todo dia, usando as minhas práticas para trabalhar as minhas próprias emoções e reconhecendo humildemente quando eu recaí em qualquer adicção que seja. Porque ruim é a pessoa continuar na negação, continuar achando que é a bala que matou o Kennedy. Se tiver assim, já sabe, isso é doença emocional. É a pessoa querendo, a carência é tão grande, a baixa autoestima é tão grande que a pessoa fica querendo mostrar para os outros que é sabido. Se fosse sabido de verdade, não precisava mostrar para ninguém não. Carência gera codependência, que a pessoa fica escrava da opinião dos outros, fica fazendo igual criança, ciscando o povo ver. Isso é falta de amor. É a mesma coisa, tem que vir para cá, fazer meu trabalho, o que é o correto, não importa se alguém gosta ou se alguém desgosta. Não é isso, o trabalho é para ser feito, que seja feito, e que a gente tente melhorar ele a cada dia. Não clamando por aprovação. Fazer o certo, que dá certo. Exatamente, que uma pessoa disse assim, mas você se expõe quando você fala assim, como é que eu vou dizer para as pessoas? Sobre reforma íntima, se eu mostrar aqui que eu sou um ser perfeito, que isso não existe. Agora existe o imperfeito que acha bom e defende a imperfeição, porque diz, eu sou ruim, mas eu gosto. E existe quem está em aperfeiçoamento, que diz assim, eu recaio nisso, mas eu não me conformo, estou já trabalhando para melhorar, recuperar, aperfeiçoar. E assim a vida inteira. Como é que eu vou poder dizer que todo mundo praticamente tem algum tipo de vício, se eu não vou ver os que eu tenho? E ter um vício é um problema? É. Todo problema tem solução. Pronto, veja e cuide. Veja e cuide, veja e cuide. O que Deus quer de nós é o quê? Que nós nos aprimoremos. A cada dia sermos melhores do que nós mesmos. E não temos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Vamos fazendo como a gente pode, sem pressa, sem pausa, com o que nós temos. Deus nos deu todas as condições para sermos o melhor possível onde nós estamos. E Deus é esse Deus que destrói sonhos aí. Sempre Ele vai nos desconfortar, para quebrar o egoísmo, para quebrar o egocentrismo. Foi até meio chocante, eu estava falando na casa de Miramês, aí uma senhora veio e falou assim, levantou a mão e disse, Renato, mas eu sou uma mulher que eu sou casada, meu marido me ama, eu amo meu marido, meus filhos são médicos, as esposas, todo mundo é concursado, meus netos são todos saudáveis, todos lindos, eu não tenho do que reclamar. Pois é, mas a vida, como eu disse, ainda vai trazer 4 coisas: dor, velhice, doença e morte. Estou dizendo, não adianta você querer relaxar não, porque ela vai te desconfortar.
Ou você acha que esses meus amigos que estão hoje com a barriga bem grande, que não podem beber de jeito nenhum, o bucho, o fígado diluído, não é um desconforto? Ele não queria ficar bebendo de boa, mas não consegue. Um diabético, ver doce, não é um desconforto? Quando meu pai entrou no processo de demência, muitos tios olhavam e se incomodavam, porque eu não queria, achava que quando a pessoa fica demente tem que ficar deitada. Eu andava com ele na cadeira, dizia, olha, pois tio meu dizia assim para mim, se eu ficar assim, por favor, me deixe deitado na minha cama. E agora, só que a demência veio nele muito forte e nos outros está começando a aparecer. Que eles até então, os cabas com 80 anos, não, se atrepa um pé não sei de quê, subia muro, agarrava boi com o braço. Meu filho, a velhice vai chegar. Não vá por aí não, porque dor, velhice, doença e morte é sério. Não adianta. Ah, mas eu não aceito. É como não aceitar que o cabelo fica branco, que as feições da gente muda e fica branco, e a gente adoece e a gente vai morrer. Ah, mas eu sou tão bem tratada, mas você não sabe se você vai morrer antes da sua mulher. Você não sabe. Eu conheci um cara que ele casou com uma mulher mais nova, que ela ia cuidar dele, que não sei o que, e ela não teve um problema de demência rápido, e ele hoje cuida dela, mas vai que ela. Você não sabe. Você sabe que vai ter. Quando? Como? Que horas? Quem vai primeiro? Qual é o grau? Ninguém sabe. Ou sabe? Tá vendo? Dá para relaxar? Cheguei lá. Chegou lá. Aonde? É uma vida de atenção plena, menino. É todo dia aparecendo um desafio novo, não, mano? E tá aqui no Amboy, foi o exame de sangue, tá tudo arruinado. Interno, né, assim? Meu pai começou a não andar, uma coisa besta, ele caminhava todo dia. Aí um dia ele pisou numa pontinha de vidro bem pequenininha, como é diabético, começou a crescer, nunca mais sarou embaixo do pé. Rapaz, uma luta. Já tem 20 anos, um pequeno ferimento embaixo do pé, só não perdeu as pernas porque minha irmã zela demais ele. Aí você vai ficando parado. Não pode andar. Como é que vai andar assim, ó, a ferida embaixo do calcanhar? E ela aumenta. E é difícil curar com diabetes. Então, raciocinando, essa vida aqui não tem velho nem tem novo, e a velhice acontece. Essa vida é uma vida para a gente aprender todo dia. Ainda mais para nós espíritas, que sabemos que o espírito é imortal. Então tudo isso aqui é lição. Não adianta querer fugir. É todo dia mente plena, se cuidando, se ajeitando e não achando que não vai envelhecer, nem adoecer, nem morrer. Vai. E aprender a lidar com isso. Então, concluindo, é isso que a gente tem visto. Finalidade da vida é aprender. Como disse Emmanuel, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então, para encerrarmos, dado o tempo aqui de uma hora, que Deus me conceda, e eu vou rezar por mim, porque cada um reza por você, viu? Que Deus me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Pegaram aí? Deus, vamos junto? Deus me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas
que eu não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso. E sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Muita paz e boa semana. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e orar. Do dia ao fim, após os seus milagres, relembra as bênçãos do celeste amor. E conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e orar, e sem cessar vigia cada instante, que o imprevisto pode aqui chegar. Só com Jesus em comunhão constante é que se pode ao céu chegar. É de manhã, bem de manhã, e sem